bem-vindos ao Pode Me Contar. E no mês que nós comemoramos 1 ano de podcast, também o mês da mulher, eu tô aqui com uma convidada mega, ultra power especial. E a gente vai ter uma conversa muito bacana. Geralmente eu apresento, mas hoje eu vou pedir para que essa maravilhosa se apresente. Doutora Jaqueline Ferraz, bem-vinda ao Pode Me Contar. E diz pra gente quem é a doutora Jaqueline Ferraz. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Jaqueline Ferraz, ginecologista há 35 anos, sexóloga há 6 anos. Sou de Salvador, moro em Vitória da Conquista há 30 anos. Né? Filho nascido aqui, então já tenho raiz, cidadã conquistense, e trabalho com mulheres desde a minha formação. E é um prazer estar aqui e vamos conversar. Vamos conversar. Eu estou muito feliz de receber você aqui e para a gente falar de temas tão importantes, que é falar sobre a liberdade da mulher. Né? Porque, assim, tantos tabus a gente tem e eu admiro muito quando você vem falando, quebrando esses tabus para nós mulheres. E falar dessas temáticas no mês da mulher é libertador. E aí eu quero iniciar justamente perguntando, quando é que você decide, não, agora eu vou ser também sexóloga, vou atuar aqui nessa área, vou levar essa liberdade para as mulheres através de... Quando é que isso surge? Eu sempre tive muito incômodo de quando a paciente chegava para mim e me dizia que tinha alguma dificuldade em relação à vida sexual, porque era uma coisa que desde sempre foi muito encoberta. Mas em 2007, eu fui para um congresso de ginecologia em Salvador e assisti 2 palestras que me vieram assim de uma forma muito especial. A primeira palestra de Dr. Ricardo Cavalcante, que é um sexólogo hoje com 91 anos, ainda atuante, é um dos mais antigos no Brasil, tem mais de 40 anos de sexologia. E, em seguida, eu vi uma palestra de doutora Carmita Abdo, psiquiatra, que hoje é uma referência também a nível nacional e internacional, que é coordenadora do curso de psiquiatria da USP. E aí eu me interessei. No final da palestra dela, eu fui, conversei com ela, queria saber como eu poderia fazer a especialização. E aí ela me deu um e-mail e tal, mandei minha documentação. Fui selecionada 3 vezes. Porém, eu só tomei a decisão de participar dessa pós-graduação, dessa especialização, em 2017. Na época que eu conversei com ela a primeira vez, eu estava com uma criança pequena, minha filha caçula ainda era muito pequena, e eu tinha que passar 2 anos indo a São Paulo todo mês para participar da pós-graduação. Quando foi em 2017, aí eu fui chamada de novo. Tinha umas 300 pessoas concorrendo a essa vaga e eu fiquei entre as 30 selecionadas. Aí eu disse, não, agora é hora, eu vou, porque a demanda está muito alta e eu tenho essa carência, porque a gente não tem essa matéria na faculdade, nós não temos essa formação durante a residência e o médico ginecologista fica muito solto. E graças a Deus, quando eu entrei nesse curso, uma nova janela, um novo horizonte abriu para mim. Muitos conceitos, muitas formas de abordar essa paciente, de abordar o tema de uma forma simples, objetiva, direta, e isso me proporcionou melhorar a qualidade do meu atendimento. Hoje eu não faço terapia sexual, mas eu tenho uma equipe, colegas que a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Eu faço o primeiro atendimento, a triagem, faço todo o preparo dessa paciente e aí a gente vai encaminhando para as necessidades que ela tem. Mas o que mais me chama a atenção é o poder falar sobre sexualidade feminina de uma forma clara, de uma forma simples, leve. Sem levar para o lado do banal, né, daquela coisa muito vulgar, porque é um assunto muito sério. E hoje a gente tem que ver que isso faz parte é um dos braços que compõem a sustentação de uma pessoa saudável. A Organização Mundial de Saúde determinou que a vida sexual do ser humano também tem que ser levada em consideração como um dos pilares de saúde.
Então, por que não falar? Por que não trazer isso à tona? E quanto mais a gente fala, mais a gente traz isso, mais a gente esclarece dúvidas que são às vezes simples e que muitas vezes causam um turbilhão de sentimentos muito grande na pessoa e que ela depois tira aquele peso das costas e vê que é uma coisa mais simples, não é uma doença e que pode ter uma vida mais leve. Você encontrou muita resistência ao abordar esse assunto no consultório ou foi assim um passo libertador para suas pacientes? Eu acho que, como agora, dentro da minha anamnese, eu já coloco isso de uma forma muito simples, muito frequente, eu abro uma porta para que ela possa conversar sobre o tema de uma forma mais suave. Antigamente eu via que as mulheres ficavam muito assim tímidas, não queriam conversar, ou então no final da consulta me dizia assim, doutora, eu estou com vergonha de falar, mas é que eu tenho um problema, não sei se a senhora pode me ajudar. E aí, quando eu ia ver, esse problema era, na verdade, a causa de toda a alteração que ela estava tendo ali. Então, depois que eu comecei a fazer essa especialização da USP, eu comecei a englobar esse tema durante a minha consulta. E eu pergunto, as minhas pacientes estão aí de prova, eu pergunto como é que está o sono, como é que está a libido, sente prazer, isso desde a primeira consulta. E tem que ser recorrente, porque a mulher tem várias fases na vida e que isso vai mudando. Muitos fatores interferem na sexualidade, né? Até o comportamento, a forma de abordar, até o comportamento do parceiro, influencia no desempenho sexual dessa mulher. Então, eu tenho que me adiantar, abrir, apesar de que umas ainda têm muita restrição, fica com vergonha, mas isso já me facilita, me dá um suporte para que ela possa se abrir, contar o que ela está passando, as dificuldades que ela tem e que eu possa ajudar de uma forma mais efetiva. E como é que essa saúde sexual, digamos assim, interfere na nossa saúde mental e na saúde mental dessas mulheres especificamente? Interfere na saúde geral. Por quê? Imagine aquela pessoa que foi criada com muito preconceito, com muitos tabus, com muita restrição de conhecimento. Ela carrega aquilo de uma forma muito pesada. Então, ela não vai estar aberta até a conhecer outras formas de se relacionar com as pessoas. E a sexualidade interfere em todas as áreas da vida. Na relação familiar, interfere no relacionamento a dois, tá? Interfere no relacionamento dela com a comunidade, interfere no trabalho, porque a base de tudo é a autoestima. E essa autoestima é formada desde que você nasce. Aliás, desde a barriga da mãe. Porque uma criança que é desejada, que é esperada com muito carinho, ela tem uma receptividade diferente daquela criança que foi rejeitada desde o útero. Então, a pessoa já traz consigo toda aquela sensação, porque o bebê na barriga da mãe, ele percebe as coisas, mas é muita alteração bioquímica. Se a mãe está triste, se a mãe está feliz, se ela está receptiva para a gravidez, se ela não está. E isso é marcado. A criança é um HD vazio, tipo um HD de computador, mas que vai ter ali impresso já algumas sensações. E a forma como essa criança é tratada durante a vida é que vai fazer construir essa personalidade dela. Então, se é uma criança bem cuidada, amada, alimentada, que tem suas necessidades atendidas, ela vai se sentir amada, vai sentir que ela pertence àquele núcleo familiar. Cria uma sensação de segurança, ao invés de uma criança que foi negligenciada, que ninguém dá atenção, que vai tendo que se virar sozinha. A gente vê crianças pequenas tendo que se virar sozinha, né? E aí, são essas construções diárias que vão dizer: eu sou amada, eu não preciso agradar ninguém para poder receber amor. Então, a gente vê que tem essa construção toda uma construção, né? E aí vai a relação na escola, depois na adolescência, como ela é aceita pelo grupo de amigos, como ela começa a se relacionar com outros jovens, né? E isso vai repercutir nessa segurança.
ela saber que ela não precisa ser boazinha, não precisa ceder a qualquer pessoa para poder construir esse laço de amor, de aceitação. Então, a sexualidade vem desenvolvendo desde quando a gente nasce, né? E é o dia a dia da pessoa que vai fortalecer. Se uma pessoa que tem uma infância, uma adolescência bem estruturada, com pais presentes, com pessoas que dão suporte, essa pessoa, seja homem ou mulher, vai ter uma vida sexual saudável. Mas aquelas que têm aquela castração psicológica, não pode isso, não pode aquilo outro, mulher tem que comportar assim, não pode comportar assim. Como se o sexo fosse algo sujo, né? Ainda tem esses tabus, esses preconceitos que vão mexer com a visão que ela tem do sexo. Aí começa a ter um parceiro, uma parceira, e ela não consegue se entregar. Porque ela tem essa dificuldade. Ela tem esse medo, será que eu vou ser aceita? Será que essa pessoa vai me amar do jeito que eu espero que ela me ame? Né? Então, tudo isso vai interferir diretamente no comportamento sexual. E uma pessoa que é muito castrada, de uma hora para outra, ela não consegue ter uma vida sexual assim tão liberta, tão aberta a novas sensações, a conhecer seu corpo, da forma que uma pessoa que teve uma formação diferente vai poder experimentar de uma forma diferente. Tá? Então, isso é muito importante. Eu acho que tem que ser visto nesse contexto de vida e, além disso, a gente também precisa conhecer o contexto histórico da sexualidade. Nós vivemos com um padrão de comportamento sexual, o Ocidente tem um comportamento que foi modificado no início do século XI, XI, com o domínio da Igreja Católica, com todos aqueles dogmas. A Igreja começou a determinar como seria a relação sexual, com o intuito apenas de ser para procriação. Os casais tinham apenas esse tipo de comportamento. A mulher não podia sentir prazer, tinha que se manter pura e casta, virgem, até o casamento. Então, tudo isso é bloqueios que a gente vem ainda hoje recebendo como herança. E são quase 1000 anos aí. E apesar de toda essa abertura sexual que teve nos anos 70, a gente ainda carrega muita coisa. É diferentemente do povo oriental, que visualiza o sexo como uma coisa diferente, como um momento de conexão com Deus. Tanto que, se a gente for comparar na história da Índia, dos povos asiáticos, o Kama Sutra tem 4000 anos. É todo um processo de conhecimento, de integração, de conexão entre o casal, que proporciona um prazer cada vez mais intenso. Mas que aquilo dali não tem nada de pecado, não tem nada de culpa, né? É mais o prazer. E eles dizem que é a forma mais próxima de se encontrar a divindade. Então, eles têm uma visão totalmente diferente do que seja o sexo, o prazer, né? E aproveitando a deixa desses tabus, né, do sexo, muita gente tem a dificuldade de usar os brinquedos. E como é que você... o que você diz pra gente com relação a isso, ao uso tanto do casal quanto da mulher que está solteira, né? É interessante, porque lá no consultório eu tenho uma malinha com vários tipos de brinquedinhos sexuais, né? Do mais simples ao mais sofisticado, né? E aí eu mostro, muitas vezes é até um choque para a pessoa. Mas eu digo, sempre, a primeira coisa que você tem que ter não é nem um brinquedinho sexual, é um espelho. Você precisa se olhar, se admirar, porque a gente vem de uma cultura que acha que a região íntima, a vulva, é uma coisa feia, suja, que não é para se tocar. Então, eu primeiro faço o contato dela com esse corpo que ela tem,
para ela se admirar. Então, a partir daí, ela já vai se acostumando. E a partir dessa visão, eu digo, vamos começar a trabalhar o toque suave, para você ver a percepção, o próprio corpo inteiro, para ver que tem áreas mais sensíveis, áreas menos sensíveis, para ela mapear as zonas erógenas. E que a gente acha muito, a grande maioria da população, que só são os mamilos e a região genital. Mas a sensibilidade está na pele. Nós temos muitas terminações nervosas que fazem a diferença. Um beijo no pescoço, acariciar da orelha, isso às vezes desperta na mulher um interesse muito grande, uma excitação que ela às vezes nunca nem experimentou. Aí depois eu digo, olha, vai tocando o seu corpo, veja o que mais lhe agrada, para você ir se acostumando. E eu sempre sugiro que compre um vibradorzinho menor. Eu tenho um que parece um chaveirinho, que é uma coisa muito discreta e que se outra pessoa em casa pegar, não vai saber. Eu digo, pode até botar uma chavezinha aí, deixa na gaveta, né, para poder ser uma coisa mais discreta. Um vibradorzinho em forma de batom, como se fosse um brinquedo, e à medida que ela for se acostumando, é que ela parta para outros brinquedinhos mais interessantes. Mas eu sempre digo, olha, isso aqui você pode ser que seu parceiro não goste, não tenha costume, não conheça, e o que não é conhecido não é bem aceito. Aí você vai dizer que é ordem médica, porque ele vai ter que começar a se acostumar. E você tem que começar a falar para ele que você quer experimentar coisas novas. Porque muitas mulheres ainda sofrem porque não sentem prazer na relação sexual. E uma coisa que a gente tem que falar muito é que 80% das mulheres só sentem prazer com a estimulação do clitóris. Que, graças a Deus, Deus nos deu esse órgão que tem a única função de promover prazer na mulher. Não tem outra função. E a grande maioria das mulheres não sabem disso. Então, acham que vão ter prazer, e os homens também, acham que a mulher só vai sentir prazer se tiver penetração. E não é. Apenas 20% das mulheres que sentem prazer com a penetração, por causa da própria estrutura do clitóris, que é mais próximo da vagina, que estimula, a depender da posição que tiver, que aí ela realmente chega num orgasmo. Mas, quando a gente fala isso, já é um diferencial. Ah, então quer dizer que eu não sou diferente, não sou doente. Não sou estranha. Não sou estranha. E aí começa a tirar aquele peso das costas, tá? Mas aí eu sempre digo, tem que estimular essa região. Conhecer o próprio corpo, conhecer o seu corpo para você direcionar seu parceiro para poder lhe dar prazer, que não precisa necessariamente ser através da masturbação, da penetração, e sim da masturbação. Que é extremamente saudável, né? É, claro. E a função do orgasmo é extremamente importante na saúde. O orgasmo ajuda a melhorar o sono. Para quem tem insônia, é excelente tratamento. Ajuda a eliminar os radicais livres do corpo, porque acelera a circulação, queima caloria, é bom para perder peso, né? Ativa a circulação cerebral, melhora a memória, relaxa o corpo. Para quem tem fibromialgia, para quem tem dores no corpo, é excelente relaxante muscular, certo? Então, a gente sabe que muitas substâncias são produzidas ali para promover saúde. Uma delas é a endorfina, que é uma substância parecida com a morfina, que a gente produz e que é produzida numa quantidade grande durante o orgasmo. Então, fora outros neurotransmissores que participam de todo esse processo e que ajudam a melhorar todo o relaxamento dessa mulher, inclusive melhorando prevenção de Alzheimer. Imagine que as mulheres depois da menopausa têm muita dificuldade de ter relação. Se soubessem, estariam praticando o sexo muito mais, né, para que se prevenisse essas doenças. Então, tem um efeito terapêutico. Tá? Então, é importante na vida da gente. E fora que, através dessa descarga da tensão sexual, muitas doenças podem ser evitadas. A depressão, a ansiedade, síndrome do pânico. Então, tudo tem a ver com bioquímica. E quando a gente trata, quando a gente
consegue fazer com que essa mulher enxergue dessa forma, ela já fica muito mais leve, muito mais saudável até. Até faz bem para a pele, aumenta a produção de estradiol, que melhora a pele. Então, você vê que tem uma série de benefícios importantes para a saúde da mulher, né? Hoje o que você atende na sua clínica? Qual é o público? O que mais procura? O que mais essas mulheres procuram? E qual tem sido o seu foco também de atendimento em sua clínica? Eu tenho uma clientela que a mais da metade são mulheres acima de 35 anos. Então, com essas dificuldades de relação sexual, algumas na faixa até os 40 anos, com muitos problemas de menstruação, endometriose, mas mais de 50% são pacientes na peri e pós-menopausa, né, que é a última menstruação, na fase do climatério, na perimenopausa. E elas querem, justamente, além de melhorar esses sintomas que ela já começa a apresentar, elas também procuram formas de melhorar a vida sexual. Porque hoje não é apenas reposição hormonal que produz isso. A gente tem que individualizar muito cada caso. E aquelas mulheres que não podem usar hormônio, a gente tem que dispor, tem que oferecer a ela outros tratamentos que vão melhorar a qualidade de vida, né? No caso, a paciente com câncer de mama, paciente com história muito forte de trombose na família, as hipertensas, as obesas, todas essas mulheres têm alguma restrição para a reposição hormonal, mas a gente não pode deixar essas mulheres ficarem com a vagina seca, diminuindo a libido, o interesse, a disposição. Então, a gente vai tratar com fitoterápico, a gente pode lançar a mão das tecnologias, que é hoje um dos focos do meu atendimento, que são os tratamentos íntimos, e aí a gente tem uma série de coisas. Tem a radiofrequência, que aumenta a lubrificação, aumenta o tônus muscular do períneo, melhora aquela sensação de vagina folgada, de incontinência urinária leve. Então, são procedimentos que ajudam a qualidade de vida. Tem o laser vaginal também que faz isso. E, além disso, muitas dessas pacientes que começam a ter todo o envelhecimento do corpo, e principalmente aquelas mulheres que perdem muito peso, a gente disponibiliza para elas as cirurgias íntimas de ninfoplastia, de muitas mulheres que já usam anabolizantes, que têm uma hipertrofia de clitóris. A gente consegue colocar o clitóris no lugar e diminuir o tamanho dele, o formato, dar uma conformação na vulva como ela fosse uma mulher mais jovem, tirando excesso de pele, fazendo preenchimento, clareamento íntimo também, que hoje acho que é uma das coisas que mais incomodam a mulher, né? Eu vi que você postou um vídeo na sua rede social falando de um procedimento que Gretchen havia feito. Aí eu fiquei curiosa, eu falei, eu vou perguntar para ela sobre esse procedimento. É um dos tratamentos que a gente faz lá, que é o preenchimento. Do mesmo jeito que se faz na face, o preenchimento principalmente da bochecha, com ácido hialurônico, a gente pode fazer na vulva, porque justamente são mulheres que perderam peso, que já pariram, parto normal, que faz com que aquele grande lábio fique mais flácido. A gente tem a oportunidade de usar radiofrequência, porque melhora a elastina da parte mais profunda da pele, mas se ela não chegar àquele volume normal, a gente pode fazer o preenchimento com ácido hialurônico, com o PLLA. Então, a gente restaura essa vulva, o aspecto estético, mas principalmente o aspecto funcional, porque é uma mulher que vai ter uma melhora da autoestima, ela vai conseguir se relacionar melhor com o parceiro, porque ela não vai ficar com vergonha do corpo. E eu tenho muitas pacientes que dizem, olha, depois do meu parto, eu nunca mais tirei a roupa na frente do meu marido, porque eu acho que ficou tão feio, aquilo murcho, porque engordou muito, depois emagreceu. Ou pacientes que fizeram bariátrica, que fica com a vulva muito flácida, o próprio envelhecimento faz isso, então elas querem resgatar aquela jovialidade da região íntima. E isso melhora sensivelmente a qualidade de vida dessas mulheres, a autoestima principalmente. E é um procedimento simples? A gente faz em consultório, é questão de 30 minutos, com anestesia local, inclusive as cirurgias,
Nós temos feito muito essa cirurgia no consultório mesmo, porque são procedimentos pequenos, mais superficiais, que a gente pode, inclusive, chamar o anestesista para fazer uma sedação leve na paciente. Então, é só para ela ficar mais confortável. A gente faz anestesia local, opera. Geralmente, as cirurgias de 1 hora, no máximo 2, que dá um conforto muito grande à paciente e ela não precisa ficar internada. Ela sai dali já toda preparadinha, com as orientações, com a medicação, já vai para casa fazer o seu repouso. Então, o pós-operatório é muito bom. Ia te perguntar se é tranquilo. Se seguir as normas que a gente orienta, principalmente colocação de gelo local nas primeiras 24, 48 horas, ela não vai ter edema, porque a gente sempre opera com laser. O laser tem uma cicatrização melhor, causa menos edema, né? Então, tudo isso contribui para que o pós-operatório dela seja sem dor. É claro que vai ter que usar antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, mas... Que é um procedimento, né? Exato, e principalmente o repouso. Toda a orientação que a gente dá. Mas, assim, uma pessoa que faz uma cirurgia íntima, com 15 dias, ela pode voltar a trabalhar. Se não for uma coisa que ela tenha que pegar muito peso, a relação sexual a gente pede para fazer uma pausa de uns 30 dias, atividade física de 30 a 60 dias, a depender do que for. Principalmente, não ficar muito tempo sentada. Os primeiros 15 dias a gente pede para não ficar muito tempo sentada por conta até do atrito do local, que como é contato direto, pode incomodar um pouquinho. Mas o pós-operatório geralmente é muito bom. Tá? E a procura tem sido grande? Tem, com certeza. Olha, toda semana eu recebo assim umas 10 pacientes querendo informação, porque a gente tem que preparar, tem que ter todo um pré-operatório, para ver se ela tem algum problema de saúde, eletrocardiograma, os exames de laboratório, tudo para a gente saber selecionar aquelas que realmente podem fazer logo ou que precisa de algum ajuste para poder fazer a cirurgia. É super tranquilo. E a autoestima é tudo, né? Com certeza. A autoestima é tudo. E é necessário a gente cuidar do nosso corpo. E a gente cuidar da vagina. Também, porque faz parte do corpo. Não, é porque assim, às vezes a gente fica com tanta preocupação com o que está sendo visto, né? E esquece ou negligencia com a saúde e também com a saúde sexual. E para fazer essa cirurgia tem todo um protocolo. Nós temos que pedir o preventivo, fazer ultrassom, se for o caso, programar para fazer num período que ela não vai estar menstruada, né? Porque o sangue menstrual pode contaminar a ferida cirúrgica e causar infecção. Então, tem todo um preparo. Ela não pode estar usando algum hormônio, ou anticoncepcional, ou reposição hormonal. A gente tem que tirar por conta do risco de trombose. Eu ia perguntar isso, com relação à anticoncepcional. Aí, como ela vai ficar sem ter relação, a gente pede para parar uns dias antes, programa a cirurgia para uns 15 dias depois, e ela só pode voltar a usar a pílula quando completar uns 30 dias da cirurgia, para não ter o risco de trombose, que apesar de ser muito pequeno, mas existe, a gente trabalha com vasos maiores um pouquinho, então a gente tem que ter essa segurança, né? Não é porque vai ser uma cirurgia fácil e rápida que a gente não vai tomar todos os cuidados, né? E ao longo de sua carreira, são 35 anos, né? São 35 anos. Quais foram os casos que te marcaram no sentido de uma mulher virar para você e falar sobre a autoestima dela, né? A partir de todo esse atendimento, porque não é só chegar lá no consultório, sentar não é só isso, né? É toda uma história, toda uma conexão que acontece. Tiveram histórias assim que te marcaram e que você fala, poxa, eu consegui transformar de alguma forma a vida dessa mulher? Tem muito. Dava para escrever um livro, mas... Fica a dica, viu? Com certeza. Um dos casos que mais me chamou a atenção, eu já estava morando aqui, era uma paciente que tinha 10 anos de casada, já tinha tido 2 filhas e nunca tinha tido uma relação sexual com penetração. Ela tinha relação, o marido ejaculava na entrada da vagina e ela engravidou 2 vezes assim. Literalmente,
nas coxas. Literalmente. Né? Mas, durante o pré-natal, o médico que acompanhou nunca fez um toque vaginal, não deixou ela entrar em trabalho de parto, porque ela nunca tinha tido uma relação. E ela, depois de 10 anos, os filhos tinham 8 anos e 6 anos, mais ou menos, ela ainda assim não tinha tido essa relação. E aí foi conversar, foi analisar direitinho. Na época ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas mesmo assim, nós conseguimos identificar que o problema não era só ela. Ela tinha realmente um vaginismo, que é a dificuldade de penetração, a contração involuntária do períneo, né, impedindo a penetração, mas que o parceiro também tinha uma disfunção erétil. Então, ele não tinha uma ereção suficiente para que ele tivesse força para poder penetrar. Na medida que ele corrigiu isso e a gente começou a orientar ela a fazer alguns exercícios perineais, uns 6 meses depois, ela chegou no consultório dizendo, graças a Deus, agora foi. E isso foi muito bom, porque a gente percebia... Gente, são 10 anos, foram, né? 10 anos de sofrimento, sem falar para ninguém, e com filho e tudo, mas para ela, uma relação sexual não era uma coisa saudável, não era uma coisa prazerosa. E depois disso aí, que a gente foi aos pouquinhos conversando, né? Foi uma terapia sexual light, mas que surtiu um efeito muito bom. Outra paciente também, 5 anos sem ter relação, sem conseguir ter uma penetração. Paciente com 1 ano e meio, de 2 anos de casado, sem conseguir. Então, quando a gente vê que a gente consegue orientar essa paciente e que ela pode ter uma qualidade de vida melhor e que melhora o relacionamento dela, gente, não tem preço. Isso aí é uma coisa que não dá para explicar, é muito bom. Para a gente se sente, assim, fazendo o nosso papel, né, executando. E para além também, e né? muito além, porque isso reflete nas relações dessa mulher, de família, de trabalho, de relacionamento a dois. Tudo isso vai ser benefício para ela, né? E de libertação Também. dessa mulher, de alguma forma, né? Uhum. De entender que ela não ficar com aquela culpa de que ela tem um problema, de que o problema é ela, de conversar a respeito. E além disso, a gente vê muito pacientes que dizem que o marido reclama porque ela demora muito de sentir prazer. Mas quando a gente vai olhar, na verdade o problema não é dela, é dele, que tem ejaculação precoce. E que muitas vezes ele não aceita ser tratado, porque ele acha que o problema não é dele, tá? E a gente vai explicar que a mulher tem um tempo de excitação diferente do homem, que ela demora, precisa ser mais estimulada. Então, a questão educacional, cultural, pesa muito. E a gente fazer um homem desse entender, às vezes dá trabalho. E eles se recusam, na maioria das vezes, comparecer lá. Porque eu já tive pacientes que, quando eu cheguei e que comecei a conversar e comecei a explicar, e eu pego o meu molde anatômico, explico tudo, aquilo ali é uma ficha que caiu totalmente diferente. Ah, eu nunca sabia disso. Porque hoje a gente vê aqui que os homens acham que eles já conhecem toda a anatomia, toda a fisiologia da mulher, que eles já sabem, e só pelo fato de terem tido várias parceiras, que já confere a São ele super o experientes, título, né? de expert em sexualidade feminina. E não é. A grande maioria dos homens não sabe para onde vai. E ainda pega aquela questão de que quando ela chega na menopausa, no climatério, aí a coisa muda, ainda fica mais difícil. Porque ela começa a rejeitar, porque está sentindo dor, porque tem, né, desconforto, diminuição da lubrificação, e ele acha que ela tinha que... É invenção dela para não ter relação com ele. Então, são vários problemas que a gente consegue resolver, às vezes até com uma conversa, uma relação. E quando a paciente tem muito tabu, muito preconceito, o importante é a gente trabalhar com o casal. Porque quando eu falo para ela e ela transmite ao parceiro, muitas vezes ele não acredita. A invenção sua é da sua cabeça. Mas se se eu digo que ela está daquele jeito, por isso, aquilo outro, aí é diferente. Porque eu tenho a propriedade de falar, e eu ainda sempre digo, não sou eu que estou inventando, isso é ciência. Eu estou me baseando na ciência. Aí a aceitação, às vezes, é melhor. Mas, mesmo assim, ainda tem uns casos bem complicados.
Então, você atende também casais? É muito Ou difícil. Eu como é peço que é? assim, para vir na consulta. Certo. Né? Não é que eu atenda para fazer terapia de Sim. casais, mas na maioria das vezes, quando eu atendo casal, é porque o parceiro está tão incomodado que muitas vezes é ele que marca a consulta. Há pouco tempo mesmo eu tive um casal que já tinha uma certa idade, tinha um casado já, ela já na menopausa, mas ela não queria ter relação porque ela tinha medo de engravidar. Só que ela já tinha 2 anos de climatério. 2 anos sem menstruar. E aí eu fui explicar que ela já não ia ter esse risco e tal. Então ela não sabia, porque nunca ninguém tinha falado para ela. E pouco tempo depois eu ajudei, voltei, tratei para poder melhorar a lubrificação. E aí, depois de 1 ano e tanto de casado, foi que ela teve a primeira relação. Então, foi bom para ela, que não se sentiu incomodar, bom para o marido também, que vinha naquela expectativa, muito paciente, muito preocupado com ela, e que foi ele, inclusive, que marcou a consulta, para resolver um problema dos dois. E isso mostra o quanto o homem está disposto a manter aquele relacionamento, o quanto ele gosta dessa parceira, para continuar com ela. Não é? É muito recorrente você receber pacientes que não sabem que era possível ou que é possível fazer determinada coisa? É o dia Que a não dia. conhecem o próprio corpo. Muitas não se olham de jeito nenhum. Sério? Eu não olho, não. Essa coisa feia, essa coisa suja, eu me tocar, Deus me livre. E isso é todo dia. Eu tenho um espelhinho lá que tem a lente de aumento. Eu digo, olha, segure aqui. Ai, não quero ver isso não. Eu digo, mas você precisa. Você admira suas unhas, mas admire sua vulva, porque vai quebrando esse tabu, vai quebrando esse medo. E isso é muito recorrente ainda. E pessoas de todas as idades. As mais velhas, as adolescentes, porque muito adolescente, criança mesmo. A gente ainda pega muita gente, muito adolescente, diz que a mãe, a avó, quando ela foi se tocar, quando era pequena, disse, que é isso? Tira a mão daí, isso é sujo, não sei o quê. Quer dizer, uma criança que está conhecendo o corpo e que recebe uma informação dessa, ela acha que ela está diferente, bloqueia. Né? Então ela traz aquilo, não, eu não posso fazer isso que é muito sujo, muito preocupante, né? É uma coisa errada. E isso ela carrega a vida inteira. Até a gente desconstruir isso, muitas vezes dá trabalho. E, assim, quando você fala assim que jovens chegam assim também, causa até um espanto, entre aspas, porque há um senso comum de que quem é jovem tem maior liberdade sexual, quando a gente sabe que não é bem assim que funciona. Né? Porque existe uma construção social também, quando se fala de sexo, quando se fala de conhecer o próprio corpo. Há uma construção social e religiosa, inclusive. Ainda tem isso, né? De que é pecado, de que é sujo, de que não pode. E isso vai passando de geração para geração. E está passando aí há 1000 anos, né? Mas a gente ainda vê muito isso. Porque ainda tem jovens que são criados com um conceito moral muito rígido, e não precisa ser religioso não, viu? Mas tem aquela coisa de que tem que respeitar o pai, tem que ser o pai e a mãe tem que dizer, e cria toda aquela celeuma de que sexo é pecado, sexo é proibido, principalmente para as mulheres, porque o homem é tratado de outra forma. Ele pode, né? Ele pode, a mulher não pode, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê situações diferentes, que já estão mais abertas, que as mães conversam. E eu sempre, quando eu atendo um adolescente que está com a mãe, eu pergunto se ela quer que a mãe entre, aí eu aproveito e converso. Mãe, você tem que estar à frente dessa situação. Você tem que criar espaço para dar motivo para conversar, porque quanto mais se fala em sexualidade, em prevenção da gravidez, de infecções sexualmente orientação, né? É orientação de prevenção. Prevenção, principalmente de violência contra a mulher, a gente começa na infância pequena. É ensinar a criança, as meninas, que naquela região íntima não é todo mundo que pode tocar. Se alguém tentar tocar, correr para contar, porque mamãe vai sempre estar ali aceitando e respeitando. Criança não mente. Criança não inventa, tá? Então, quando ela é tocada, não pode tocar aqui, que mamãe disse que é proibido. Então, ela fica alerta. Você está preparando esta criança para que ela não permita
ser tocada. E se acontecer, que ela conte a alguém para que tome as providências. Então, tudo é educação sexual. E educação sexual não é uma coisa para ensinar o jovem a ter sexo. Perfeito. É muito pelo contrário. Foi feito um estudo na Holanda, há uns anos atrás, com crianças da pré-escola ao ensino médio, que eles ensinavam educação sexual durante 3 ou 4 anos, e depois foi a nível nacional. E aí eles viram que o índice de gravidez na adolescência foi o menor do mundo. O índice de infecções sexualmente transmissíveis entre jovens até 21 anos foi o menor do mundo. A iniciação sexual desses jovens foi, em média, com 21 anos. No Brasil é de 14 anos. Então, quanto mais se falava, se orientava, mais se fazia prevenção. E isso é economia para o Estado. Então, aquela história de que falar de sexualidade é ensinar o menino a ter sexo, não, muito pelo contrário. Eu já vi que crianças que têm essa liberdade de conhecimento, elas se precavem muito mais do que aquela que não. A menina, principalmente, fica muito mais vulnerável a uma gravidez na adolescência quando ela não tem nenhum preparo, quando ela não tem nenhuma informação. O menino também. Agora, aquelas crianças, aqueles jovens que são educados com liberdade, com conhecimento, esses daí já sabem dizer não, aprendem e deixam a iniciação sexual mais para adiante. Não, não é assim, eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Eu não tenho que ser boazinha com o namorado. Se eu não quero, não é não. E a gente tem que fortalecer isso, né? E a gente vê muito, hoje eu tenho mães que levam as meninas adolescentes, doutora, ela está querendo começar a vida sexual, mas não quer sentir dor. E a gente tem como ensinar. Tem os dilatadores vaginais, que são progressivos. O primeiro é mais fininho do que o dedo mindinho da mão. Então, ela vai, aos pouquinhos ali, utilizando aqueles dilatadores com o tempo. E em 2, 3 meses, ela já está preparada para ter uma relação sexual sem sentir dor. Então, isso é educação. Mas bate naquela questão de que a virgindade para a família não é uma coisa tão importante quanto o prazer, a dor que ela vai sentir, tá? Tem pessoas que dizem, virgindade é uma questão de conceito. Então, não vai fazer diferença. Agora, uma menina de 15 anos começar a vida sexual e engravidar, aí é um problema para a família. Um problema para ela, um problema para a sociedade, para a família, tudo isso. Então, tem que ser falado, discutido e informado, principalmente aos jovens. E você traz uma questão assim primordial, que é justamente essa orientação, é ela que vai, inclusive, evitar os abusos. Exatamente. Né? E que é justamente essa orientação, não é para ensinar a fazer, é para prevenir que aconteçam esses índices absurdos que nós temos de violência sexual, com criança, né, de ter medo de contar. Isso. Né, que aquele estranho ou aquela estranha tocou onde não era para tocar. Exato. Por quê? Porque poderia ter acontecido essa prevenção justamente na orientação. Ela teria que ter essa abertura para ela poder ter segurança, ter vínculo com os adultos que pudessem cuidar dela e ela se sentir mais segura, né? Porque existe essa falsa sensação de que o não falar é você estar prevenindo não e não é. É o contrário. Né? E assim, essa falta de orientação leva a gente para índices tão absurdos, a criança cresce uma adulta frustrada, um adulto frustrado, de achar que os problemas ou até as violências que sofreram é culpa daquela criança, né? Daquela criança. Então, assim, olha o tanto de coisa que a gente poderia evitar orientando. Exato. E isso né? Pode ser feito. Precisa ser feito. É possível e é necessário, né? É o conhecimento, né? Educar é muito mais fácil e mais barato do que tratar. E, às vezes, as consequências de uma má educação são terríveis para a vida dessas pessoas.
Olha, nosso tempo está quase chegando lá e são assuntos que a gente ficaria aqui a noite inteira Com conversando, certeza. mas eu já quero deixar a porta aberta para as próximas, não é nem para Com a próxima, é certeza. para as próximas. Uhum. E assim, qual é o conselho, a orientação que você quer deixar para essas mulheres sobre a liberdade delas, sobre dizer que sentir prazer está tudo bem, que faz parte, que é saudável? Qual é o recado que você dá para essas mulheres se cuidarem, inclusive? Eu acho que o autoconhecimento é fundamental. E conhecer o próprio corpo é o passo inicial para essa vida plena. Porque a partir do momento que você conhece o seu corpo, sabe quais suas potencialidades, suas qualidades, você se torna uma pessoa mais segura, mais eficiente para a sociedade e principalmente poderosa. Que maravilha! Agora você não vai escapar de um quadro que nós temos, que é o quadro Pode Me Contar. Ninguém escapa dele. E aí a gente fala uma palavra, né? E você responde com outra palavra, com frase, com música, do jeito que você quiser. Nossa, desafio. Podemos começar? Claro. Uma inspiração. Doutora Carmita Ábido. Uma saudade. Meu pai. Um filme. Uma linda mulher. Eu amo esse filme. Trilha sonora da minha vida. Essa é especial. Don't Stop Me Now, de Freddie Mercury. Uau! Um livro. Ai, foram tantos. Mas um que me marcou muito foi Inteligência Emocional. Uma frase. Você é poderosa. Se eu pudesse, eu mudava. Nada. Um legado. Educação. Um desejo para o futuro. Mulheres livres. Mulheres poderosas. E agora é um momento que você pode me fazer uma pergunta. Quase sempre eu quero fugir dele, não vou mentir. Nossa. O que você espera da sua vida com esse podcast? Eu espero receber muitas mulheres e homens que têm transformado em Vitória da Conquista e para além de Vitória da Conquista, através do seu trabalho, através de sua história. E aí é justamente esse o nosso objetivo, de trazer pessoas que dentro das suas tribos, que dentro das suas especialidades, transformam de alguma forma a vida de um ou a vida de muitos. Então, é justamente trazer esse protagonismo para essas pessoas e receber muitas pessoas como você, como tantas mulheres poderosas que já passaram por aqui, que ainda irão passar. Então, assim, o objetivo primordial é esse, trazer esse protagonismo para essas pessoas. Parabéns. E agora, como é que faz para encontrar a doutora Jaqueline nas redes? Quem quiser uma consulta, fala para a gente como é que faz. Meu Instagram, @doutora Jaque Ferraz, JACQUE, né? Ferraz. Eu trabalho na Clínica Corpo e Mente, na Avenida Otávio Santos, Centro Médico Edilson Pontes, 261, sala 14. E a marcação pode ser feita pelo WhatsApp ou por telefone, mas o WhatsApp é mais fácil. É o 77-8824-5908. E eu estou aqui para ajudar todas as mulheres que precisem de mim. E mais uma vez eu quero te agradecer demais por ter topado estar aqui com a gente, conversar, dizer que as portas do Pode Me Contar estão abertas para você, para quando quiser voltar, a gente está aqui de portas abertas. E muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, ter topado nesse mês tão importante para a gente, tanto por ser o mês de março, né, o mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, quanto por ser também o aniversário do Pode Me Contar. É o mês de aniversário de um ano, nosso primeiro ano,
E aí a gente está muito feliz. Muito obrigada por ter vindo. E eu quero aproveitar para agradecer também os nossos parceiros, Cubo Soluções em TI, Lavô Candeias, Maria do Sertão, Bem Que Quero, Conquista de Fato, Jornal Conquista e Digital FPS Studios, o melhor estúdio do Brasil. E agradecer você que acompanhou a gente. Quem não se inscreveu no canal ainda, corra para se inscrever, aproveite, tem muito material bom, tem muita gente bacana que já passou por aqui ao longo desse 1 ano e até semana que vem.